O Reino das Sombras devastou o planeta e os poucos humanos que restaram dependem do sucesso de 6 magos, incluindo Desir Herman, um lutador analítico que vê seus esforços falharem. Desir fecha seus olhos esperando seu fim, mas quando ele os abre novamente, descobre que voltou 13 anos no passado, pro início de seus dias de escola, e com isso Desir ganha uma nova chance de reescrever a história deste mundo. E começamos em um cenário de guerra, com vários corpos espalhados, enquanto um dragão caminhava em direção aos nossos 6 heróis. O dragão se irrita com os meros mortais que não eram capazes de derrotá-lo. Mas antes do combate temos uma breve explicação onde diziam que a pior calamidade que a humanidade já enfrentou seria um mundo sombrio. E nosso mundo estava à beira de ser tomado por uma névoa negra. E a única informação conhecida que nenhuma criatura viva poderia sobreviver na Terra que era contaminada. E para salvar todos seria necessário tomar o mundo das sombras antes da névoa contaminar tudo. Denzir diz que eles iriam resolver tudo ao derrotarem o dragão Boromir Napolitan, pra assim acabarem com esse maldito inferno. O dragão prepara o seu golpe, o escudeiro se põe na frente, mas Denzir consegue dissipar o golpe do monstro com sua magia, o irritando, e fazendo Boromir preparar um golpe poderoso, mas Denzir consegue analisar o padrão mágico da criatura e selá-lo por completo, impedindo o dragão de usar suas magias dracônicas. Os outros heróis partem pra cima da criatura enquanto o dragão estava em fúria. O escudeiro consegue impedir sua rabada, enquanto os outros o atacavam de forma incessável. O mago usa o resto de poder que tinha para ampliar o poder da heroína, que com um golpe elimina Boromir e afasta as névoas que o envolviam, enquanto o monstro não conseguia acreditar que o seu fim tinha chegado. Nossos heróis ficam sem acreditar que este inferno finalmente acabou e eles finalmente podiam retornar para o seu mundo. O entardecer chega e um dos heróis diz que a mensagem de Limpo estava demorando muito para aparecer e pergunta se eles podem ter errado o alvo, mas o mago diz que ele tinha certeza que eles deveriam derrotar Boromir. O escudeiro diz que normalmente eles já deveriam ter sido enviados ao seu mundo, e Denzir diz que eles podiam esperar mais um pouco, já que finalmente tudo acabou. Mas espera aí um pouquinho, deixa aí a sua inscrição para ajudar esse iniciante a alcançar um novo nível. E se a gente atingir uma metinha aí, eu mostro o rosto, já que tem um total de 2 pessoas pedindo. Duas pessoas. Mas tá bom. E não se esquece de curtir esse vídeo de qualidade duvidosa também para adquirir uma passagem para um novo mundo repleto de magia e fantasia. Mas se você não se inscrever e nem curtir, não vai rolar a passagem não, tá? Ah, e comenta aí se você quer o segundo episódio desse anime que vem me surpreendendo bastante, mas bora pro que interessa. O mago concorda com Denzir e se lembra das 150 milhões de pessoas que lutaram contra Boromir e apenas os 6 sobreviveram, o que era difícil de acreditar. Denzir diz que este mundo tirou a vida de muitos companheiros que lutaram ao lado deles, incluindo amigos insubstituíveis. Mas uma garota diz que finalmente eles derrotaram aquela criatura, então eles deveriam falar de coisas mais alegres. Mas o mago não podia desviar o olhar da realidade, onde 99% dos magos morreram, e eles precisavam pensar sobre o que aconteceria em seguida. A garota diz que antes disso eles precisavam orar. Denzir pede para eles terem calma, já que finalmente o mundo foi salvo, então eles não deveriam brigar, fazendo a menina ficar mais calma. Ela diz que Rafaelo fez um trabalho impecável ao bloquear os golpes do dragão, mas Rafaelo diz que desta vez quem fez um trabalho impecável foi Denzir, que conseguiu selar a magia de Boromir. Todos concordam e o mago diz que nunca imaginou que Denzir poderia sobreviver a esta batalha, mesmo tendo um artefato de proteção, porque com seu rank atual seria difícil de analisar e selar os feitiços dracônicos de Napolitan, e mesmo ele não possuía tal poder. E apesar de Denzir ser abençoado com tal poder, ele ainda era um completo desconhecido. O mago pergunta o motivo disso, e Denzir responde que ele era um plebeu. O mago diz que isso era uma pena, e se ele estivesse na torre mágica ele poderia ter dado todo o suporte que ele precisasse. Rafaela muda de assunto completamente, pergunta o que eles iriam fazer quando retornassem ao seu mundo. O guerreiro diz que iria visitar as famílias dos amigos que perderam a vida em combate para devolver os seus pertences. E a garota maga iria voltar para a Liga dos Reinos Ocidentais para cuidar das famílias que perderam alguém, e também criaria um memorial e um templo para os espíritos descansarem em paz. E o mago disse que eles tinham que evitar o aparecimento de algo semelhante a este mundo sombrio, já que isso faria eles serem eliminados completamente da próxima vez. E a guerreira Azeste não era muito de falar, então ficou só o silêncio tenso mesmo. Rafaelo pergunta se Denzir retornaria ao Instituto Rebrion, e o nosso mago tem uma breve lembrança do passado, onde uma garota admirava o pôr do sol, mas com o passar de um flash, vemos esta garota morrendo em seus braços, enquanto
enquanto ela dizia que isso não era certo, o deixando triste com essa lembrança. E por isso ele diz que ainda não sabia o que iria fazer ao retornar. Mas o plano de todos é interrompido com o dragão abrindo os olhos novamente, deixando todos apavorados por pensarem que já tinha acabado. E aliás, que poder mágico era esse? Será que ele ainda estava vivo? Não era isso. Era impossível, já que o mago tinha certeza que ele tinha sido eliminado. Mas o mago acaba se lembrando de algo que leu a respeito sobre o coração dos dragões, que não bombeavam apenas sangue, eles também podiam armazenar uma quantidade incrível de mana, que também era bombeado pelo seu corpo. E ao serem eliminados, essa mana não tinha pra onde ir, e por isso a mana acumulada em Napolitan iria explodir, os deixando aflitos. Rafaelo pergunta como eles não perceberam antes, e o mago diz que não tinha como saber, já que nenhum humano nunca derrotou um dragão antes. Eles usam algumas barreiras, mas já sabiam que não teriam nenhuma chance, e mesmo se eles estivessem em perfeitas condições, eles não iriam conseguir. Denzir tenta usar sua magia, mas o mago diz que era inútil, já que aquilo era um bloco de puro poder mágico. E infelizmente, este seria o fim dos nossos heróis. E com a explosão, todos são eliminados. Denzir fecha os olhos e começa a pensar em tudo que perdeu, indignado que este seria o seu fim. Mas ao abrir os olhos novamente, ele se depara com outro lugar, ficando sem entender nada ao ver que ficou mais novo. Enquanto escutava uma voz de mulher ao fundo dando as boas-vindas aos novos alunos do Instituto Hebrion. Ele reconhece a mulher como a professora Bridget. Ela diz que nem todos iriam entrar no instituto, já que eles teriam que fazer um teste, e apenas os 600 melhores poderiam se matricular, pegando todos de surpresa, menos Denzir, que repete com a mulher que o teste seria limpar o mundo sombrio. Todos ficam com medo, mas Bridget diz que não tinham que temer, já que era um ambiente criado para um teste. Denzir se pergunta o que estava acontecendo e não era possível, que este seria... Bom, a mulher termina o discurso falando que os seus superiores iriam dar mais detalhes e hoje iniciava o vestibular do ano 3613. Bridget sai do palco e Denzir se afasta, entrando em estado de choque, porque ele estava na cerimônia de entrada no Instituto Hebrion, e isso não era possível, já que a batalha contra Boromir começou no ano 3616, e durante os próximos 10 anos eles lutaram naquela masmorra, onde tudo foi destruído. Denzir começa a chorar e ele se pergunta qual era o propósito deles terem lutado tanto, e por que passaram por aquele inferno. E mais tarde, Denzir se senta na escada, pensativo, porque aquilo realmente não era um sonho e ele se lembrava desta paisagem. Mas os seus pensamentos são interrompidos por uma garota o chamando um pouco irritada, porque estava o procurando este tempo todo e ele não estava no local marcado. Ela pergunta se ele seria o Denzir e ele responde que sim, pedindo desculpas pra ela, que diz que não tinha problema e se apresenta como Ladoria Doriti, uma aluna do segundo ano, que seria sua mentora. Denzir se lembra que ela era uma maga prodígio que usava magia de fogo, e se ele se lembrava bem, ela ficou no primeiro lugar no ranking de maiores talentos do instituto. Ela pergunta se algo aconteceu e ele diz que estava apenas nervoso. Ladoria pergunta se seria por conta do teste e sorri falando que ele não precisava ficar tenso, porque aquilo era apenas um teste, mesmo eles falando que seria um mundo sombrio, e na verdade eles apenas iriam conferir se ele conseguia lutar. Ela olha em seu tablet e pergunta se ele seria um plebeu, e Denzir responde que acreditava que isso não era um problema para matrícula. Ela diz que era verdade, mas sendo plebeu ele iria entrar na classe beta, mesmo passando no teste. Denzir pensa consigo mesmo que ele já sabia disso, já que a discriminação desta escola colocava os nobres na turma alfa e os plebeus na beta, e mesmo tendo talento, eles não poderiam receber a educação adequada, e isto esmagou os talentos de muitos magos. Mas deixando isso de lado, eles caminham e Ladoria diz que se ele não passasse no teste, ele não poderia se matricular. Ela usa o seu cartão e eles são liberados para entrar em um mega salão repleto de pessoas. Ela até acha estranho ele não ter ficado surpreso com o lugar, e Denzir fala que já viu um prédio
prédio parecido antes. Mas ela diz que isso era mentira, porque não existia nenhuma instalação deste nível em nenhum lugar. Mas eles precisavam correr, senão iriam se atrasar. Eles caminham por um corredor e um garoto a chama, e ela diz que ele seria um idiota, chamado Elrim. Dizir se lembra que ele era um mago que usava magia de água, e não se dava bem com Ladoria. Mas mesmo assim ele pergunta se ela não gostava dele, e ela responde que não resumia a não gostar. Ela na verdade o odiava. Elrim diz que ela demorou bastante, mas devia ser porque tinha pernas curtas. E ela responde que ele estava com uma personalidade desagradável como sempre, e sua língua revelava sua educação precária, iniciando uma breve discussão civilizada entre os dois. Mas deixando isso de lado, ele pergunta se o garoto estava com Ladoria, e ele até parecia conhecer algumas boas maneiras. Elrim pergunta qual seria o nome dele, e Dizir se apresenta, fazendo o garoto dar risada, ao descobrir que ele era um plebeu, e era isso que ele esperava de Ladoria. E bom, isso estava fora de questão. Ladoria pergunta o que ele quis dizer com isso, mas Elrim apenas diz para eles aguardarem ansiosos pelo resultado do teste. E enquanto ele ia embora, ele diz pra Dizir que mesmo se ele tivesse a sorte de passar no teste, ele iria pra turma beta, então talvez seja melhor nem tentar. Deixando Ladoria irritada, Dizir diz que já estava na hora deles irem, enquanto Ladoria estava queimando em fúria, falando que ele tinha que passar no teste. O garoto ficou um pouco nervoso e diz que iria fazer o possível, e enquanto eles caminhavam, ele pensa que todas as pessoas que ele conheceu e os lugares eram os mesmos. Então ele realmente estava no passado, e se for o caso, talvez... Bom, ele chega no local onde seria feito o teste e começa a olhar para todos os lados procurando por algo, ou seria alguém. E é neste momento que uma garota o chama, o deixando de boca aberta, enquanto ela perguntava o porquê ele olhava para todos os lados e ela estava ficando com vergonha dele. Ela sugere que ele fique parado, deixando Dizir estagnado, porque Romântica ainda estava viva. A menina olha sem entender nada e nosso protagonista começa a pensar que não sabia o porquê isso aconteceu, mas ele não iria permitir que aquela tragédia se repetisse, e por isso ele iria reescrever a história deste mundo. A garota pergunta se ele já a viu antes para saber seu nome, mas Dezir pede desculpas e diz que tinha lido no painel ao lado. Romântica olha o painel e nota que eles estavam no mesmo grupo de teste. Ela deseja boa sorte para ele e vai embora, enquanto Dezir pensava que era óbvio que ele a conhecia, e ela não fazia ideia de como ele ficou arrasado quando a perdeu, e por isso ele jamais iria deixar que ela passasse por tanto sofrimento novamente. Dezir se encontra com Ladoria, que explica que o teste seria uma corrida nas planícies do Mundo Sombrio, no nível iniciante, e ele podia ficar tranquilo porque era muito seguro, já que o Mundo Sombrio usado pela instituição era criado apenas para testes. Então se ele recebesse um dano fatal, ele iria sair imediatamente graças ao sistema de segurança. Denzir pergunta sobre o dano e Elrim interrompe Ladoria, falando que o uso dos ataques e magias contra os outros participantes era permitido e seria impossível ele passar no teste. Ladoria se irrita com o garoto e diz que ninguém poderia saber o resultado do teste, mas Elrim estava confiante, já que sua pupila seria a Zest Kingscrawl, uma cavaleira mágica. Ladoria fica surpresa e Dezir se lembra que a conhecia muito bem, e ela era uma cavaleira mágica do gelo, além de ser uma maga do alto círculo que podia utilizar magia de visão, que era impossível de ser invertida. E além disso, suas habilidades com a espada seriam mais altas que a da maioria dos cavaleiros, e ela iria se tornar sua companheira de equipe no futuro, e continuava calada como sempre. Ladoria fica bolada enquanto Elrim dava risada porque não estava a vendo tão empolgada, mas a garota disse que ele só teve a sorte de ter uma boa pupila e isso não contava como uma habilidade dele, mas ele responde que isso obviamente refletia em sua virtude, e ele achava que um plebeu era perfeito para alguém do nível dela, deixando Ladoria em fúria, enquanto Dezir estava feliz ao ver a Zest novamente. Ladoria olha para Dezir e diz que suas chances não eram grandes contra uma cavaleira mágica, mas mesmo assim não era para ele desistir. Dezir a agradece e um anúncio manda os participantes do grupo D se reunirem,
já que seu teste iria iniciar. Desir se encontra com os outros alunos e eles entram em um portal que os leva até uma planície. A voz volta a falar que eles deveriam cruzar a linha de chegada e apenas os 3 primeiros passariam no teste. E eles poderiam usar ataques mágicos e quaisquer outros meios para impedir os seus adversários. E quem recebesse dano fatal seria desqualificado. Eles vão até a linha de partida e Desir olha para Zest e lembra que ela também sobreviveu até o fim, assim como ele. E fica curioso se ela também voltou com suas memórias do futuro. E assim como antes, ele não tinha ideia do que estava passando em sua cabeça. Mas a Zest chama por seu nome, o surpreendendo. Ele pergunta como ela sabia seu nome, e a Zest responde que verificou na lista antes deles entrarem. Ele diz que entendeu e ela continua falando que ele estava no círculo mais baixo e tinha habilidade física abaixo da média. E mesmo assim, continuava treinando, o que seria inútil, já que ele não iria ter um futuro. Desir responde que talvez ela estivesse certa e percebe que ela não manteve as suas memórias do futuro. A Zest fala que notou que ele estava observando e diz que ele não precisava ser cauteloso, já que ela não tinha interesse de atacar os fracos, assim como ele. Desir a agradece e o teste se inicia com a Zest correndo muito rápido. Ela até cria um pequeno impacto, que faz Romântica reclamar da poeira que levantou. Os outros participantes começam a correr e Desir corre ao lado de Romântica. A menina quase pisa em um bichinho e ela pede desculpas enquanto se derretia com tamanha fofura. Desir diz que ela continuava gostando desse tipo de coisa e ela pergunta que história era essa de continuava e como ele poderia saber sobre ela. E aliás, o que era isso? Ela pergunta se ele estava paquerando ela e como ele podia pensar em paquerá-la desta forma. Ela manda ele se concentrar na corrida e Desir responde que ela estava certa, já que desta forma os dois seriam desqualificados. E aliás, ela até diz pra ele parar de agir como se a conhecesse e Desir pede desculpas, a deixando irritada. Ela até diz que ele a irritava por algum motivo e era pra ele parar com isso. Desir responde que não conseguia evitar, já que sentiu falta disso, e Romântica pergunta do que ele tinha sentido falta. Mas Desir enxerga algo à frente e empurra a garota, a salvando de uma bola de fogo. O mago que a lançou se irrita e decide acabar com Desir primeiro, lançando sua magia de fogo, mas Romântica usa sua magia de vento e consegue conter a magia de fogo, eliminando em seguida, fazendo restar apenas 5 pessoas. Ela diz que talvez estivesse devendo uma pra ele e o agradece pela ajuda, mas agora eles estavam quites. Desir concorda com ela e a menina fica irritada com essa cara, mas Desir dá risada e diz que os outros participantes já estavam com uma boa vantagem e por isso a garota decide usar sua verdadeira habilidade, que estava querendo guardar pra mais tarde. Romântica usa sua magia de vento em grande escala. Mas antes vamos até uma sala onde alguns professores da escola estavam reunidos observando o teste do grupo D. Eles falam que os testes estavam indo bem e os candidatos deste ano eram talentosos, e além disso eles até tinham uma cavaleira mágica dentre eles, que era extremamente forte e um belo exemplo da nobreza. Uma das professoras concorda e diz que eles também tinham um plebeu no grupo D. Eles falam que tinham pena dele, que caiu no mesmo grupo que a cavaleira mágica, mas a professora Bridget o observa. E voltamos até as planícies, onde a mágica de Romântica atingiu os participantes à frente. Ela consegue puxar um deles, enquanto o outro tentava se manter no lugar, fincando sua espada no chão. Ele nota que a magia não fez efeito em Azest, que estava cortando o vento, e pensa em fazer o mesmo, mas uma árvore é arrancada com a pressão do vento e o atinge, o eliminando. Aliás, o outro participante também foi eliminado, fazendo restar apenas Romântica, Azest e Desir. Romântica diz que um deles sobreviveu, mas de qualquer forma, agora os dois podiam passar. Ela pergunta se ele achou que ela diria algo assim, mas na verdade ele seria o próximo, e seria melhor ele desistir. Desir pergunta o motivo e ela diz que não sabia o porquê, mas a cara dele a irritava. Desir pergunta novamente se isso não era um pouco duro, mas ela responde que não, e estava tentando o afastar antes que ele se machucasse. E era muito boazinha por estar fazendo isso. Romântica inicia sua magia e diz que ele poderia desistir agora, mas Desir se recusa enquanto ela falava pra ele continuar sendo obediente desta forma. Mas logo em seguida ela percebe que ele não foi nem um pouco obediente e pergunta o que ele tinha dito. E Desir repete, a deixando furiosa, enquanto ela perguntava se ele não acabou de ver a sua magia. Mas o garoto apenas sorriu, o que deixa ela ainda mais nervosa. E por isso Romântica decide
decide usar vários círculos mágicos para atacá-lo, falando que isso iria doer tanto que ele pensaria que iria perder a vida, mas ele podia ficar tranquilo, já que isso não podia acontecer durante o teste. Ela dispara contra o garoto e imagina que o eliminou, dando tchauzinho e indo embora. Mas Desir diz que era impressionante ela conseguir lidar com tantos círculos mágicos ao mesmo tempo, a deixando surpresa. Desir fala que ela priorizava a velocidade, então seu controle era fraco e bastava apenas um pequeno ajuste na trajetória para não o acertar. Romântica pergunta quem ele pensava que era e ela errou só por acaso. E claro que ele não seria páreo contra ela. A garota volta a invocar vários círculos mágicos e diz que dessa vez não iria errar. Mas Desir fala que iria acontecer a mesma coisa, já que ele só precisava mudar um pouco as correntes de ar. A garota dispara e sua magia erra o alvo novamente. Ela pergunta o que ele tinha feito e fica surpresa ao descobrir que ele estava usando um feitiço de inversão. Desir fala que ela estava certa e a garota fica sem acreditar nisso, porque normalmente seria preciso estar em um círculo mais alto para poder inverter o seu feitiço, o que seria impossível já que ele estava no círculo mais baixo. Ela volta a atacá-lo, mas Desir quebra sua corrente, a deixando surpresa, porque ele realmente conseguiu inverter o seu feitiço. Isso significava que as habilidades dele seriam mais altas que a dela. Desir decide terminar com isso, já que tinha outra pessoa que precisava derrotar, e ele não podia ficar parado ali, deixando Romântica um pouco assustada. Mas mesmo assim ela decide lutar e pergunta se ele seria capaz de inverter esta quantidade de feitiços, o atacando diversas vezes, mas nenhum feitiço atinge o garoto, enquanto ouvíamos a voz interior de Desir falando que Romântica era poderosa e com certeza seria uma das melhores entre os alunos deste ano, mas ainda não era o suficiente e deste jeito o futuro iria se repetir caso ela continuasse com este nível. Ele se lembra de quando a perdeu e diz que Romântica precisava se tornar ainda mais forte, e por este motivo Desir precisava vencer. O garoto amplia sua magia e quebra todos os círculos mágicos da menina, a deixando exausta. Desir fala que ela deixou passar 3 coisas. A primeira seria que o feitiço de inversão não era a única coisa que ele podia fazer. Ele usa um feitiço chamado graxa em suas pernas, que seria um feitiço básico para eliminar o atrito. Romântica pergunta por que ele usaria isso e ele diz que a segunda coisa é que não era com ela que ele luta desde o começo. E por último, o teste não era uma disputa mágica, o real objetivo seria cruzar a linha de chegada. Desir invoca um novo círculo mágico e diz que se eles recebessem danos não fatais, eles continuariam vivos, então ele podia usar algo assim. Ele invoca uma magia de fogo e Romântica pergunta se ele ficou louco, porque ele podia sofrer danos mesmo se não perdesse a vida. Mas Desir não se importa com isso e usa uma bola de fogo que o joga pra longe, derrubando Romântica com um impacto, a deixando impressionada, porque aquele cara realmente saiu voando. E vamos até a Zeste, que se aproximava da linha de chegada, mas ela percebe que algo estava se aproximando, e Desir surge no estilo surfista prateado. Ela percebe que ele iria a alcançar e decide parar para eliminá-lo. Ela diz que não sabia que métodos ele usou para vencer Romântica, mas ela retirava o que tinha dito ao chamá-lo de fraco, e por isso ela iria enfrentá-lo com tudo que tinha, invocando dezenas de círculos mágicos. Mas Desir usa sua magia de inversão e consegue analisar cada feitiço vinculado, obtendo controle sobre a flecha mágica de rapina. A Zeste fica surpresa enquanto sua magia era tomada e decide acabar com isso antes que todos os feitiços sejam controlados, disparando com os feitiços restantes, mas Desir muda a trajetória deles, conseguindo se esquivar dos golpes fatais. A Zeste pergunta se ele derrotou Romântica com a inversão de feitiços e invoca mais círculos mágicos, que se unem em um único feitiço enorme, porque ela não iria permitir que ele tenha tempo de inverter seu feitiço, o esmagando com tudo que tinha. Desir fala que ela tomou uma ótima decisão, assim como esperava dela, mas ele usa seus círculos mágicos para revidar o ataque com as flechas de rapina e mais uma vez a sua inversão muda a trajetória do golpe. Ele volta a usar o feitiço graxa combinado com a explosão do feitiço de Azeste, que percebe que ele estava usando a onda de choque causada pela explosão do feitiço. Ela pega sua espada e Desir fala que ela estava muito obcecada em derrotá-lo, e graças a isso ele cruza a linha de chegada, ficando em primeiro lugar. Desir olha para Azeste e Romântica e pensa que elas tinham que ficar mais fortes para
assim superarem aquela tragédia. E bora pra um pequeno pós-crédito, onde Donate Radon, do grupo F, se classificava. Ele sai do mundo sombrio e sorri ao ver que Romântica também se classificou. As turmas finalmente são definidas, levando em consideração o resultado dos testes, o nível do círculo mágico e a história da família. E como esperado, nenhum plebeu estava na turma alfa. Alguns professores até fazem alguns comentários menosprezando os plebeus. E um tiozinho bate um martelo falando que a distribuição das turmas foi concluído, mas a professora Bridget tinha uma recomendação para a turma alfa, que seria o plebeu Desir Herman, o que claramente deixa todos os professores incomodados. Mas vamos até o resultado das salas, onde alguns alunos comemoravam que entraram na alfa, enquanto Desir não estava surpreso em estar na turma beta, porque na verdade ele estava preocupado com Romântica, que estava na mesma sala. A garota fica sem acreditar nisso e vamos pro primeiro dia de aula, onde Romântica pensava que esta sala estava caindo aos pedaços, além de estar toda mofada. Ela até se pergunta quando aquilo foi construído, enquanto o professor dizia que as habilidades dos magos eram classificadas em círculos que iam até o 7, sendo o nível 1 o mais baixo e o 7 o mais alto. E o nível do círculo tinha peso no vestibular, já que para estar na classe alfa eles tinham que estar pelo menos no círculo 2, mas todos da beta estavam no primeiro, o que deixa a Romântica indignada porque ela estava no círculo 2. O professor continua falando que a habilidade deles provavelmente não era útil no mundo sombrio real, mas mesmo assim era para eles fazerem o seu melhor, o que deixa a Romântica ainda mais irritada. Mas ela se acalma e começa a se perguntar se ela não tinha sido escolhida para a turma alfa por este motivo, ou por causa daquilo. Ela resolve deixar isso de lado e diz que estar na turma beta já era ruim, mas estar na mesma turma de Desir era ainda pior, e sem falar que ele estava sentado ao seu lado. A garota fica curiosa por ele estar na mesma turma, mesmo tendo vencido uma cavaleira mágica, e diz que nada disso fazia sentido. Desir olha pra ela e a garota fica irritada com aquele sorriso, tanto que ela até assusta o professor. E vamos até os pensamentos de Desir, onde ele se lembrava da conversa que teve com a professora Bridget, onde ele a agradecia por tudo que fez no orfanato e ela ficava feliz por ele ter se lembrado dela. Ela até diz que ele cresceu para ser um mago excelente e ninguém imaginou que ele venceria a Zeste. Ela até tentou o colocar na turma alfa, mas os professores como nobres foram contra a ideia, e ela sentia muito por isso. Desir diz que a causa disso seria a barreira entre a nobreza e os plebeus, e a obsessão deles pelos status iria causar o desastre, já que nesta turma tinha muitos diamantes brutos e ele devia despertar a maior quantidade de talentos a todo custo. E mais tarde vamos até Romântica, que estava decepcionada, mas Donate Radon a chama e se apresenta como um aluno novo, assim como ela, apesar de estar na turma alfa. Ele diz que estava à procura de integrantes para o seu grupo e Romântica o deseja sorte, mas o garoto diz que estava falando com ela por este motivo, já que ele iria participar da Blue Moon, que seria o melhor grupo do instituto, formado pelos melhores alunos da turma alfa, e ele veio convidá-la, já que a garota tinha habilidades excelentes, além de uma linhagem perfeita. A garota pensa que se ela entrasse poderia ser promovida para a turma alfa, então sua resposta seria óbvia, mas Donate diz que tinha uma condição, e em troca de sua recomendação ela deveria ser sua namorada, o que deixa a Romântica envergonhada por ser algo repentino e por eles terem acabado de se conhecer. Mas Donate diz que a viu na cerimônia de entrada e tinha sido amor à primeira vista, e era impensável eles terem colocado uma nobre tão brilhante como ela na turma beta junto aos plebeus imundos, e por isso ele queria que ela fosse com ele, mas Romântica pede um tempo para que possa pensar. Ele concorda e dá um canavim pra ela, porque em sua cidade natal era de costume presentear quem você ama, e quando Romântica o abre, ela encontra um colar. Donate diz pra ela aceitar isso como prova de sua sinceridade, e por isso ele queria que ela aceitasse o presente. O garoto vai embora e diz que estava esperando uma resposta favorável. Romântica fica um pouco pensativa e Desir surge atrás dela, a assustando, quando diz que aquilo não era nada mal, e Romântica diz que não era pra ele aparecer falando com ela tão de repente.
forte. Ela se levanta e pergunta o que ele queria e Desir fala que queria fazer a mesma proposta que Donete. Ela pergunta se ele achou que ela ficaria com ele e Desir diz que na verdade estava falando sobre formar um grupo. E ela diz que isso era ainda mais improvável, já que ela estava entre o melhor grupo do instituto, onde o sucesso era garantido, contra um grupo criado por um aluno novo da turma beta, então qual ele achava que ela iria escolher. Desir se lembra que este foi o maior erro que ela cometeu. Romântico manda sumir dali já que não tinha nada pra falar com ele, e Desir diz que não tinha escolha e coloca uma carta em cima da mesa. Ela pergunta o que era aquilo e ele diz pra ela ler quando ninguém estivesse por perto, o que faz Romântica dar um sorriso malicioso. Ela pergunta que tipo de coisas vergonhosas ele escreveu ali e Desir fica sério. Ele sussurra em seu ouvido recomendando se livrar daquilo depois de ler, pro seu próprio bem, o que deixa Romântica aflita. O garoto vai embora e ela se pergunta o que era aquilo e ao ler ela fica irritada, se perguntando como ele sabia daquilo. E enquanto isso Desir pensava se ela iria ficar furiosa ou se iria chorar, mas a conhecendo bem, ele apostava que ela iria ficar brava. Ele continua andando e observa um garoto, ficando feliz por finalmente ter o encontrado. E vamos até o campo de treinamento, onde Desir estava observando aquele garoto que se chamava Pran Schneiser, que no futuro seria um dos guerreiros que participou daquela batalha antes dele retornar no tempo, sendo um dos espadachins mais rápidos e fortes em uma linha do tempo onde Mal recebeu treinamento. Mas desta vez ele poderia se tornar mais forte. Desir estava afundado em seus pensamentos e Romântica o interrompe, perguntando como diabos ele descobriu aquilo. Mas Desir manda a garota fazer silêncio, já que o treinamento iria começar. Ela fica um pouco curiosa e olha pra Pran, perguntando o que era aquela forma de vida tão adorável. Desir concorda que Pran seria meio fofo, enquanto ela se derretia com tanta fofura. E enquanto isso, Pran escolhia a sua espada, que deixa Desir intrigado, por ser uma espada tão grande. Pran se apresenta ao seu adversário, que o menospreza, falando que não iria anunciar o seu nome a um simples beta. O professor libera o combate e Pran parte pra cima do garoto, o surpreendendo com o impacto de seus golpes, mas o garoto fica cansado por conta do peso da espada. Romântica diz que ele era bem forte e Desir diz que algo estava errado, já que ele estava apenas golpeando cegamente, e aliás, porque ele estava usando uma espada tão grande. O outro aluno entra em fúria e o ataca diversas vezes, enquanto Desir falava que os ataques estavam vindo sem parar, mas conhecendo Pran, ele iria. Bom, o garoto de cabelo vermelho salta em direção a Pran e ele parte pra cima dele, o que faz Desir gritar, o mandando esperar. Mas o outro aluno consegue desviar com um sorriso no rosto, o desarmando e vencendo o combate. Romântica diz que ele se esforçou, mas não teve jeito. Ela até fica curiosa do motivo do garoto ter escolhido uma espada tão grande que não servia pra ele. Mas algo chama a atenção de Desir, que seria Percival se aproximando de Pran. Ele começa a bater no garoto e Desir manda ele parar, correndo em direção a eles. Enquanto Percival batia diversas vezes em Pran, o juiz fica sem nenhuma reação, mas Desir chega perto do garoto e o pega no colo. Desir grita com Percival, falando que a disputa já tinha terminado, mas ele o manda calar a boca, senão iria ficar do mesmo jeito que o garoto. O que faz Desir perguntar se o golpe dele tinha sido tão forte assim, porque talvez ele tenha inveja de quem era mais talentoso que ele. Fazendo Percival ficar em fúria, ele ataca Pran com sua espada de madeira, mandando Desir calar a boca. E quando Pran estava abrindo os olhos, ele nota que Desir bloqueou o golpe, quebrando a espada apenas com seu braço. Desir diz que ele já tinha vencido a disputa e com um olhar de fúria, ele pergunta o que mais o garoto queria, o que faz Percival ir embora, falando que lembraria do rosto do garoto, enquanto Pran o observava. E vamos até uma sala onde Pran perguntava se estava tudo bem após fazer um curativo em seu braço. Desir diz que estava tudo bem, já que usou magia para bloquear, então não recebeu grandes danos. E Romântica diz que assim como no vestibular, ele tinha sido muito imprudente. Pran pede desculpas e diz que ele iria sentir um pouco de incômodo no braço por um tempo, mas Desir diz que tinha escolhido se envolver, então ele não devia se sentir culpado. Mas Pran se sentia culpado porque alguém da turma alfa tinha virado inimigo de Desir. Ele começa a chorar, o que faz Romântica falar que ele ficava muito fofo chorando. Desir diz pra garota se controlar e Pran diz que ainda não tinha se apresentado
desesperado, ele fala o seu nome e Romântica interrompe Desir, se apresentando, mas logo em seguida Desir se apresenta e diz que era um prazer conhecer o Sr. Schneiser. Mas o garoto diz que ele poderia o chamar pelo primeiro nome e a doida por coisas fofas o chama de Pran, e Desir o chama de Sr. Pran. Mas o garoto fala que ele não precisava ser tão formal e Desir o chama de Pran, o deixando envergonhado, enquanto admirava Desir, ouvindo sua voz ecoando em sua cabeça, falando Pran, Pran, Pran. Ele até se arrepia e Desir em seu pensamento pergunta o porquê ele estava corado, mas tudo bem, já que o garoto estava feliz. E mais tarde eles se despedem de Pran, que diz que ele não o agradeceu o suficiente, então caso ele precisasse de algo, poderia o pedir, porque ele jamais iria se esquecer de sua bondade. Ele vai embora e Romântica se derrete mais um pouco com tamanha fofura, mas o clima logo muda, quando Desir pergunta o que ela queria falar com ele. Eles até vão pro lado de fora, onde Romântica pergunta se ele contou o que estava escrito no bilhete pra mais alguém. Desir diz que não tinha falado pra ninguém, apenas os professores estavam cientes disso, e por isso ela parou na turma beta, mesmo sendo uma nobre com habilidades incríveis. Desir começa a falar que no reino de Prilesha, que ficava a centenas de quilômetros dali, vivia um comerciante plebeu que fez uma fortuna com seu comércio, e este plebeu comprou o título de um nobre pobre, obtendo o nome Eru. E isso tinha acontecido quando Romântica Eru tinha apenas 4 anos. Desir diz a seguinte frase: mesmo comprando um título de nobreza, você continua sendo um plebeu, já que não poderia mudar seu sangue. E isto seria o que os professores desta academia pensavam, e por isso ela tinha sido colocada na turma beta, e ela devia recusar aquela oferta, já que o grupo Blue Moon estava aberto apenas aos nobres, mas Romântica diz que tinha certeza que Donete iria protegê-la. Mas Desir pergunta se ela se lembrava o que ele tinha dito sobre os plebeus, e Romântica se lembra do momento em que ele chama os plebeus de imundos. Desir continua falando que ela imaginava o que poderia acontecer se Donete descobrisse que ela era uma plebeia, e por isso ele a convida para participar de seu grupo, porque caso contrário... Romântica se irrita e pergunta se ele iria contar a todos que ela era uma plebeia, o mandando parar com isso, porque ele nunca teria sucesso com um grupo chantageando as pessoas para participarem dele. Mas Desir diz que não pretendia fazer isso, e caso ela recusasse, ele não teria escolha a não ser começar apenas com Pran, atingindo o ponto fraco da garota, que começa a pensar em Pran em vários momentos fofos, repetindo só você e Pran, enquanto Pran chamava por Desir, o que Romântica diz que não seria justo. Desir pergunta por que não seria justo, e ela diz que ele era muito suspeito, e vivia sorrindo por algum motivo, e ainda por cima sabia de muitas coisas sobre sua família, e agiu de forma imprudente no vestibular, e até venceu uma cavaleira mágica. Aliás, o pior de tudo seria seu feitiço de inversão, que a deixava intrigada, por ele conseguir fazer aquilo no círculo mais baixo. Desir sorri e pergunta qual seria sua resposta, e Romântica fica um pouco pensativa e diz que iria fazer o favor de entrar em seu grupo para assim descobrir o seu segredo. Desir sorri e aperta a mão dela, enquanto a garota dizia que este sorrisinho realmente a irritava, e o garoto diz que sabia disso. E bora de pós-crédito, onde Pran segura uma espada menor que estava enrolada em um pano. Qual será o motivo dele não a usar? E vamos para uma breve lembrança do passado de Pran, onde sua mãe segurava aquela espada, falando que esta era a prova de amor deixada por seu pai, e enquanto ela estivesse brilhando, ele estaria pensando neles. Ela a entrega para Pran e a vemos se quebrando enquanto as palavras de sua mãe ecoavam em sua cabeça, mas isso não passava de um pesadelo. E no dia seguinte, Desir, Romântica e Pran vão até a sala da professora Bridget, que estava feliz por ele ter conseguido juntar os integrantes para fazer o pedido de formação de grupo. Eles tomam um chazinho e Pran prova alguns biscoitos que fazem Romântica se derreter com tamanha fofura. Mas voltamos até o assunto principal, onde Bridget perguntava o motivo de Desir estar formando um grupo. Ele responde que planejava ser promovido para a turma Alpha, vencendo o torneio de ranking, o que deixa seus companheiros surpresos, enquanto Bridget perguntava se ele tinha ideia de como isso seria difícil. Mas Desir estava decidido. Pran pergunta se ser promovido era tão difícil assim, e a professora começa a explicar como funcionava o torneio de ranking, que seria um teste para determinar o ranking dos alunos em cada turma, e era conduzido com as turmas Alpha e Beta juntas, e para participarem seria necessário
ter um grupo de 3 a 6 integrantes, sendo uma batalha entre 2 grupos, e o grupo vencedor teria seu rank aumentado. Romântica pergunta se o grupo com mais integrantes teria vantagem, mas a professora nega porque as realizações individuais também seriam avaliadas, e o apoio aos companheiros de grupo interceptando os oponentes também seria avaliado, além da vitória. Então o segredo seria o quanto você contribui para a vitória de seu grupo, já que o objetivo do torneio era avaliar as diversas habilidades dos alunos. E tudo isso seria para as rodadas de qualificação, onde os grupos vencedores participariam da rodada final, que aconteceria em um mundo sombrio. E aqueles que ficarem entre os 9 primeiros receberão o título de Rankers únicos, o que faria eles serem promovidos da turma beta para alfa. E este era o motivo do torneio de rank ser chamado de torneio promocional, mas até agora ninguém conseguiu ser promovido, o que deixa a Romântica indignada porque a turma alfa iniciava com vantagem sobre a beta, e seria uma batalha unilateral. A professora concorda porque nos testes anteriores os melhores alunos eram da turma alfa, e talvez fosse impossível eles serem promovidos. Mas Desir ainda achava que valia a pena tentar, porque se um grupo de 3 da turma beta se tornasse rankers únicos, provaria o erro que os professores cometem ao julgar que não valia a pena ensinar a turma beta. Todos ficam surpresos e Bridget diz que ela também era uma professora. Desir pede desculpas, mas ela diz que estava brincando, porque se eles se tornassem rankers únicos, eles se tornariam um motivo deles revisarem o sistema corrompido desta instituição. E para terminar, seria necessário que Romântica e Pran consentissem para que o grupo fosse formado. Ela pergunta se eles ainda queriam entrar no grupo de Desir após ouvirem o que ele tinha dito. Desir e seus amigos caminham observando os alunos treinando. Romântica fica impressionada com o local e por eles poderem praticar quando quiserem, mas apenas a turma alfa podia usá-lo. Eles chegam até uma porta onde Desir diz que eles podiam usar ali, e ao abrir, eles se deparam com um local cheio de pó, o que deixa Pran e Romântica frustrados com aquele lugar caindo aos pedaços. Mas Desir diz que eles iriam se acostumar e vários olhos começam a surgir. E claro que aquele lugar também estava repleto de ratos, o que faz os dois entrarem em desespero. Pran até desmaia ao vê-los. Desir diz que eles poderiam começar a limpar, e Romântica responde que não conseguia suportar este lugar empoeirado e as teias de aranha em uma sala tão desgastada. Mas Desir responde que não tinha outra sala e esta foi a única que a professora conseguiu para eles. Ela continua negando e Desir diz que então não tinha escolha. A menina fica esperançosa porque com certeza eles iriam procurar outro lugar, mas Desir diz que ele iria tampar os buracos de ratos enquanto ela cuidava da limpeza. A garota concorda falando que era muito boa em limpeza, mas acaba percebendo que caiu em um golpe. E mais tarde, Pran acorda e se depara com uma sala extremamente limpa, como se fosse nova. Desir fica feliz pelo garoto estar bem, enquanto Romântica estava acabada. Pran pede desculpas por ter feito ele fazer tudo isso enquanto estava machucado, mas ele diz que estava tudo bem. E agora que ele tinha acordado, eles podiam começar. Romântica diz que precisava de um banho, mas Desir diz que eles iriam treinar, o que a deixa indignada, enquanto ele falava que era pra eles se tornarem rankers únicos, o que a faz se lembrar da pergunta da professora. Ela pensa consigo mesma que todos da turma alfa eram mais fortes que ela e não tinha como ela se tornar uma ranker única. Ela olha pra Desir que estava sorrindo e ele pergunta se ela iria descobrir seu segredo e o que ela iria fazer. Ela fica irritada e diz que iria participar e Pran diz que iria entrar porque podia estar junto ao Desir. E com isso, o grupo é formado. Romântica diz que sabia que não devia ter entrado, mas iria fazer isso. Ela chama Desir, que fala que ela estava indo pro lado errado. O garoto desenha um círculo na parede porque queria que Romântica melhorasse a precisão de sua magia. Ela diz que era muito boa nisso e invoca vários círculos mágicos disparando contra a parede, ficando contente com seu resultado, mas Desir pede que ela tente acertar todos no centro e não apenas ao redor. Ela responde que não tinha como conseguir isso e Desir diz que se ela não conseguisse, eles não teriam chance contra a turma alfa. A menina sente a pressão e Desir pensa consigo mesmo que tinha certeza que ela era capaz disso, se recordando de uma batalha dela, porque aquilo era a prova disso. Ele sorri e a provoca, falando que se ela não estivesse confiante, ele não podia a forçar. Então ela podia ser a faxineira da sala, o que a deixa ainda mais irritada, principalmente
justamente por aquele sorrisinho perguntando o que ele queria que ela fizesse. E bom, corta a cena pra Romântica segurando uma bola meio confusa. Desir explica que ela deveria mover esta bola até aquele círculo, ela acha fácil e tenta jogar a bola. E o garoto a interrompe porque era pra ela usar sua magia, manipulando a corrente do ar ao redor da bola. Pra movê-la até o círculo, a garota se senta e coloca a bola no chão. Desir pergunta se a magia de vento era o forte dela e ela confirma. E ele diz que o básico seria o mesmo e ela apenas precisava fazer o que fazia normalmente, visualizando o vento. Romântica se concentra e começa a pensar sobre algumas formas do vento, conseguindo fazer a bola saltar sozinha. Desir fica impressionado por ela ter conseguido na primeira tentativa, enquanto ela estava muito feliz. Ele diz pra ela aproveitar enquanto a memória estivesse fresca pra repetir o mesmo exercício. Romântica continua feliz por ele ter a elogiado, e agora vamos até Pran, que estava empolgado perguntando o que iria fazer e o que Desir iria ensiná-lo. Mas ele diz que na verdade não tinha nada que podia ensiná-lo porque ele já era um mestre espadachim, então já devia estar forte o suficiente para vencer o torneio de ranking. Pran diz que isso não era verdade e Desir pensa que claro que isso seria se Pran demonstrasse todo o seu potencial. E se recorda que com sua esgrima ele destruiu os inimigos com apenas um florete. E por isso ele decide perguntar o motivo dele ter escolhido uma espada tão grande no outro dia, quando estava lutando contra o espadachim da turma Alpha, já que ele não achava que Pran costumava lutar daquela forma, e sua arma deveria ser algo mais leve, que o permitisse aproveitar sua agilidade como um florete. Ele pergunta se estava errado e Pran fica com a cara de assustado, e pergunta se ele precisava contar o motivo. Desir diz que como era a respeito da capacidade geral de combate do grupo, ele gostaria de saber, e Pran pergunta se ele poderia o seguir. Eles caminham pelo corredor e Pran pergunta sobre o treinamento de Romântica e Desir diz que preferia não a interromper, se recordando dela se divertindo com a bola. Pran pergunta se ele confiava na garota e Desir responde que sim, assim como também confiava nele. Pran sorri e eles entram em seu quarto. Ele fica de frente à espada e diz que não sabia como era seu pai, mas sua mãe era uma plebeia e seu pai um nobre. E ele nasceu fora do casamento e a única coisa que seu pai o deixou foi isto. Desir fica surpreso porque não tinha dúvidas que esta era a arma que Pran usava naquela época. Ele pergunta se poderia dar uma olhada e Pran o entrega, deixando ele surpreso por ser tão leve. Pran diz que soube dessa espada quando tinha 6 anos e ao ouvir que seu pai deixou essa espada, ele iniciou no caminho da espada. Vemos uma lembrança dele no passado, enquanto dizia que esperava que no dia que o encontrasse, ele fosse reconhecido como um filho respeitável, apto a empunhar esta espada. Mas nos momentos finais de sua mãe, ela pediu que ele não tentasse visitar seu pai, já que ele vivia em um mundo diferente do deles. Ele fica triste e ela pede que ele não fique assim porque ela o amava. Pran diz que também a amava e voltamos até o presente, onde ele diz que até o fim sua mãe nunca disse o nome de seu pai. Desir pensa consigo mesmo que pra nobreza um filho com um plebeu não passava de uma vergonha. E se Pran tivesse visitado seu pai, ele não teria saído vivo, e este era o motivo de sua mãe não ter o contado. Pran diz que gostaria de saber quem era seu pai e por isso ele se matriculou neste instituto, pra assim procurar por ele, já que muitos nobres de países diferentes vinham até ali. Então ele pensou que talvez pudesse conseguir alguma informação sobre ele. Aliás, ele até pediu que avaliassem a espada na cidade, já que talvez ele conseguisse alguma pista. Mas o disseram que ela praticamente não tinha valor como espada e não era algo digno de um nobre. Pran se irrita porque achou que seu pai amava sua mãe e por isso ele havia deixado esta espada pra ele. O garoto começa a chorar e pega a espada a jogando no chão porque nunca mais iria usá-la. Desir o observa e vamos até o outro dia. Pran começa a treinar enquanto Desir estava pensativo sobre a espada. Romântica finalmente consegue acertar o círculo e diz que conseguiu dominar completamente em 3 dias. Desir diz que era incrível, mas ainda estava fora do círculo, então não estava contando. Ela fica meio irritada e ele se aproxima dela, a deixando nervosa enquanto ele se lembrava do presente daquele nobre pra Romântica. O fazendo ter uma ideia, Desir corre até Pran e pergunta se podia dar uma olhada na espada novamente, porque tinha algo que ele gostaria de confirmar.
comprar. Pran diz que não se importava, mas não podia mostrá-la. Desir insiste, mas Pran diz que não era possível, porque ele tinha a vendido, o que deixa Desir surpreso. E bora para um pequeno pós-crédito onde vemos um vendedor com um sorriso maldoso olhando para a espada de Pran à sua frente. Pran e Desir caminham pela cidade enquanto Desir pensava que tudo continuava igual. Pran chama Desir e o leva até um beco, onde ficava a loja que vendeu a espada. Desir diz que nunca tinha ido até este lugar, que tinha uma placa avisando que não tinha reembolso por mudar de ideia ou por produtos defeituosos. Então não tinha reembolso por nada, o que Desir julga ser uma obsessão por dinheiro. Pran diz que não queria segurar aquela espada nunca mais, e Desir pergunta se ele poderia colocar um pouco de fé nele. Pran fica um pouco apreensivo e eles entram em uma sala que tinha uma porta de ferro, a qual Desir julga ser a segurança perfeita. Um homem grandão abre a porta e os pede para entrar, a fechando logo em seguida. Desir percebe que este lugar era fortemente guardado e o vendedor reconhece Pran e os dá as boas-vindas, perguntando se eles queriam comprar ou vender algo. Desir diz que veio comprar o florete que Pran tinha vendido e o vendedor pergunta se ele não tinha visto a placa à frente da loja, falando que não tinha reembolso por nada, mas Desir o responde que por isso ele estava ali para comprar. O homem sorri e coloca a espada no balcão, falando que já o avisou que isto não tinha valor como espada, e bom, ele disse como espada, o que deixa Pran curioso. O vendedor continua falando que achou estranho ser tão leve, e raramente eles encontravam neste tamanho, mas provavelmente Desir o interrompe e diz que seria um camuvim, deixando o dono surpreso por ele saber disto, mas Desir diz que já tinha visto um antes, se recordando do presente de romântica. O vendedor volta a falar que isto era usado pela nobreza para presentear alguém que amava, como uma caixa, o que chama a atenção de Pran. O dono diz que não conseguiu descobrir como abri-la e por isso custaria 40 moedas de prata. Pran fica indignado porque tinham o vendido por 3 moedas de prata e ele não tinha dito que era uma camuvim. Mas o dono diz que Pran apenas o pediu para avaliar a espada, então ele avaliou isto como uma espada que valia 3 moedas de prata. E agora ele estava a vendendo como um camuvim que vale 40 moedas. Pran fica indignado e Desir pede que ele se acalme porque o dono estava certo. O dono diz que Desir entendia das coisas e pergunta o que eles tinham decidido. E Desir se aproxima decidindo comprá-la, o que deixa o vendedor surpreso, porque se soubesse que ele não iria hesitar, ele teria colocado um valor ainda maior. Mas Desir diz que não iria pagar ainda mais por isso e eles fecham o negócio. E o vendedor diz que um amador jamais iria conseguir abrir aquela coisa. Mas Desir usa sua magia e olha alguns escritos na lâmina da espada e reconhece ela, a entregando pra Pran. O garoto a segura um pouco relutante e Desir diz que tinha uma ranhura no punho, que ele deveria puxar usando a unha para puxar a lâmina. Pran o obedece e com isso vemos uma lâmina extremamente brilhante que deixa todos surpresos. Pran diz que isso não era ferro e nem prata e ele nunca tinha visto algo tão brilhante assim. E Desir diz que claro que não, já que isto era feito de Blastium, deixando o vendedor indignado. Enquanto Desir continuava falando que este minério era mais duro que o aço e mais leve que uma pena, e seria um metal utilizado apenas nas armas com a qualidade mais alta, e se recorda deste brilho que era da arma que Pran costumava usar no futuro. Eles começam a ir embora, mas o homem grandão os impede e Desir pede que o dono mande ele os deixar passar, mas ele responde que apenas permitiria quando eles deixassem a espada. Desir fala que ele tinha vendido um camuvim e ele pagou por isso, mas o vendedor diz que se realmente fosse Blastium, a conversa era diferente. Mas Desir diz que ele tinha dito o mesmo para Pran agora há pouco e pergunta se ele iria voltar atrás de sua palavra, o que deixa o homem ainda mais irritado. O grandão se aproxima deles e pede que o dono dê a ordem, fazendo Desir se lembrar de seu antigo amigo. O grandão pergunta se eles queriam se machucar e Desir responde que não, desviando facilmente de seu golpe, o que deixa o grandão surpreso, enquanto o vendedor estava irritado. Ele se prepara para um novo golpe e Pran se coloca à frente de Desir, pedindo que ele se afaste, porque ele iria lidar com isso apesar de não gostar de lutas, mas não iria se conter, já que o grandão pretendia machucar Desir. Desir chama Pran, que diz que ele iria cuidar disso, mas Desir diz
diz que ele tinha dito que nunca mais iria usar esta espada, o que deixa Pran envergonhado. Mas Dezir diz que estava apenas brincando e era pra ele o mostrar do que era capaz. O garoto volta a focar no combate e o grandão parte pra cima dele. Dezir diz que esta espada realmente combinava com Pran, mas se o oponente o acertasse poderia ser fatal. Ele se pergunta se Pran poderia vencê-lo mesmo sendo inexperiente. E o grandão fica empolgado com o olhar de Pran que emanava sua energia. Ele volta a atacá-lo e Pran revida-o cortando diversas vezes. Ele volta a golpear o grandão que estava impressionado com a força e agilidade do garoto, o que julgava ser divertido. Dezir observa aqueles cortes que foram superficiais e se pergunta se Pran estava tendo problemas para medir a distância com o florete. Ele fica um pouco aflito porque se esse combate fosse prolongado, Pran ficaria em desvantagem. E por isso ele teria que mirar em um ponto vital, mas claro que seu inimigo esperava por isso e utiliza esta brecha para agarrar Pran e o chutar contra a parede, fazendo o garoto cair no chão. O grandão pergunta se tinha acabado e Dezir grita pedindo que Pran confiasse em seu pai. Pran pega sua espada novamente, mas percebe algo escrito em sua lâmina. Pran diz que iria confiar, o que deixa o grandão ainda mais empolgado. Enquanto Pran pensava que não conseguia entender Dezir e o segredo dessa espada. E aliás, o que era essa inscrição? Ele se pergunta se Dezir já sabia disto, mas deixa isso de lado porque ele deveria trazer a vitória, porque Dezir acreditava nele. O garoto parte pra cima do grandão que o ataca enquanto ele desviava usando sua agilidade. O grandão volta a golpeá-lo, deixando Dezir aflito, mas Pran usa sua espada e corta a arma do grandão ao meio com seu golpe facilmente, o atacando com um cabo logo em seguida e o nocauteando. Dezir corre até Pran e pergunta se estava tudo bem, e Pran diz que sim e fica feliz por ter conseguido derrotá-lo, mas reconhece que sem essa espada ele que estaria no chão, e só foi possível graças a seu pai. Dezir fica feliz pelo garoto que o agradece e diz que eles já poderiam ir, mas o dono começa a dar risada, porque o único que podia abrir esta porta estava no chão e se eles realmente quisessem sair dali, deveriam deixar a espada para trás. Mas Pran corta a porta de aço como se não fosse nada, deixando o dono de boca aberta. Eles voltam a caminhar e Pran observa Dezir que o chama, o assustando, mas ele apenas pergunta se Pran estava com fome e se queria comer algo. Pran aceita e Dezir traz um espetinho para ele. Pran o agradece e diz que não era apenas pelo espeto, mas também seria pela espada, além das outras coisas, mas Dezir diz que ele já tinha dito que não precisava agradecer e entendia que ele tinha suas preocupações e talvez nem devesse se intrometer, mas mesmo assim eles eram um grupo e quando um amigo estava com problemas era natural ajudá-lo. Pran começa a chorar e Dezir se assusta perguntando se ele não gostava de espetinho, mas Pran diz que não era isso e muita coisa tinha acontecido até chegar ali. Ele se recorda de sua mãe e diz que perdeu tudo que acreditava e não sabia o que devia fazer, mas agora tinha alguém que o chamava de amigo e isto o deixava muito feliz. Pran agradece pelo espeto e agradece sua mãe, falando que conheceu alguém maravilhoso e também agradece seu pai porque trilhou seu caminho com ele, junto às palavras que foram deixadas em sua lâmina que seriam: para meu passarinho, não se perca em seu caminho. E voltamos até a academia, onde Romântica conseguiu colocar a bola no círculo perfeitamente. Ela comemora e pergunta se Dezir tinha visto aquilo, mas percebe que estava sozinha, ficando frustrada. Mas logo se anima porque ela decide acertar o alvo usando sua magia, invocando vários círculos mágicos e conseguindo atingir perfeitamente o centro do círculo com todos os golpes. Ela fica muito feliz, mas agora tinha algo pra resolver. E mais tarde ela vai até a turma alfa, gerando um certo murmurinho, mas Donate Radon a agradece por aguardá-lo e a leva pro refeitório, falando que a comida não se comparava com a da turma beta e ela não precisava fazer cerimônias, já que era por sua conta. A garota começa a comer e ao terminar ela elogia a comida e o garoto pergunta se hoje teria sua resposta e Romântica confirma. Donate pergunta se eles já poderiam ir porque ele queria apresentá-la a todos da Blue Moon, mas Romântica devolve o presente, o deixando confuso. O garoto pergunta se isto significava que ela não queria sair com ele e ela responde que não. Na verdade, ela achava que ele não estava errado, mas de qualquer forma
forma, não era apenas isso, já que ela entrou em um grupo da turma beta, o que deixa o garoto ainda mais confuso porque não fazia sentido. Ele pergunta se eles estavam a forçando e ele podia cuidar disto, mas Romântica diz que ela mesmo tinha decidido e no começo não gostou, mas agora estava se divertindo e o líder estava a treinando e ela também conseguiu melhorar suas habilidades. Romântica pergunta se ele tinha dito antes que a turma beta era um bando de plebeus imundos e o garoto pergunta qual seria o problema, já que os plebeus eram insignificantes. E ela pergunta se ele não gostaria de retirar esta afirmação, mas o garoto nega. E Romântica revela que era uma ex-plebeia, o que o faz a olhar com desprezo. Romântica diz que essa cara era assustadora e ele pede que ela pare de mentir, mas ela diz que não estava mentindo e este foi o motivo dela ter sido colocada na turma beta, apesar de ser uma nobre. Mas agora achava que foi melhor assim, já que seu grupo não iria a olhar desta forma. Donete fica irritado e diz que se soubesse que ela era uma plebeia, jamais teria a convidado, mas a elogia por sua honestidade. E ela responde que não tinha jeito e só ficou irritada que tudo tinha acontecido exatamente como Desir tinha previsto. Mas tudo bem. Romântica se levanta e diz que seu grupo estava planejando ser promovido para a turma alfa, então eles seriam inimigos. Donete diz que iria esmagar todos e Romântica responde que seria sensato não os desprezar tanto. Ela se despede e agradece pela refeição, enquanto Donete estava irritado se recordando de uma casa em chamas enquanto as pessoas gritavam que era para eliminar os nobres e executar o chefe da casa Radon, clamando pela punição aos nobres enquanto uma criança chorava por seu pai. Donete aperta o seu braço com muita força e reclama dos plebeus. Mas agora vamos pro pós-crédito, onde um jornal estava agitado porque nunca ocorreu algo assim antes. E eles deveriam ser rápidos para divulgar a notícia antes de todos, porque esta era a primeira vez que um grupo da turma beta participava do torneio de rankings. Desir e seus companheiros participam da fase de qualificação do torneio, eliminando várias equipes com suas habilidades. Mas Desir diz que agora o jogo realmente tinha começado, enquanto a professora Bridget estava feliz porque eles tinham conseguido chegar na fase final. Mas infelizmente Desir acabou colocando um belo alvo em suas costas. Mas vamos até um professor que estava indignado com aquele artigo sobre a turma beta ter conseguido se qualificar e talvez se tornar os primeiros a serem promovidos para a turma alfa, o que o deixa indignado porque não podiam permitir que eles manchem a sagrada turma alfa. O professor se acalma e pede desculpas por sua conduta vergonhosa aos alunos da Blue Moon, mas esperava que eles entendessem a sua raiva. O professor diz que eles foram escolhidos para fazerem parte da gloriosa Blue Moon e, apesar de estarem apenas no primeiro ano, eles teriam a responsabilidade de proteger e defender o orgulho e tradição desse grupo na rodada final. E eles deviam usar todos os meios necessários para tirar a turma beta da competição, porque era impensável eles se tornarem rankers únicos. Ele pergunta se a Zest iria conseguir vencer Desir, já que eles batalharam anteriormente, e ela responde que as chances estavam a seu favor, então poderia. O professor fica satisfeito com esta resposta e a coloca como líder da Blue Moon, esperando que ela traga a vitória. Enquanto a Zest se lembrava da primeira competição que não deixava ela se esquecer de Desir, que foi o primeiro a fazê-la sentir o gosto da derrota. Mas desta vez ela iria derrotá-lo com tudo que tinha. E mais tarde, Donete e Percival encontram a Zest e pedem para conversar com ela. A garota pensa que eles não estavam de acordo com ela sendo a líder, mas os dois não se importavam porque sabiam de seu poder e, na verdade, Donete queria cuidar de Romântica e Percival de Pran. A Zest diz que suas chances seriam maiores se eles lutassem em grupo, e Donete diz que sabia disso, mas isso se tratava de motivos pessoais, porque ele queria esmagá-la com suas próprias mãos. A Zest observa os dois e diz que eles poderiam fazer o que quiserem, mas ainda tinha uma ordem como líder, e eles não deveriam tocar em Desir, porque ela que iria derrotá-lo. Mas me diz, já deixou aquela inscrição aqui no canal? Se não deixou, então agora é a hora. E pra receber o próximo episódio é só curtir e comentar e me diz aí o que tá achando desse anime. Mas enfim, bora voltar pro vídeo. Desir sobe as escadas um pouco
pouco pensativo porque eles tinham habilidades suficientes, então talvez seja a hora de darem o próximo passo. Ele entra na sala e encontra Romântica e Pran se alongando. Eles ficam animados com a rodada final e Romântica pergunta sobre que tipo de treinamento eles iriam fazer hoje. Mas Desir diz que eles não iriam mais treinar, o que deixa os dois confusos. Mas o garoto diz que a partir de hoje eles iriam fazer uma lista especial de tarefas para a rodada final. E no mesmo dia eles vão até a biblioteca onde Desir pega uma pilha de livros, deixando os dois assustados. Romântica lê a borda de alguns livros que seriam sobre a cronologia dos eventos, estrutura da torre do relógio Privius e a história de 1218. E todos seriam livros de história, porque Desir queria que eles estudassem sobre a história, o que deixa Romântica indignada. Mas o garoto explica que aconteciam incidentes históricos de várias escalas no mundo sombrio, criadas pelo Instituto, e para superar o mundo das sombras, eles tinham que ser capazes de impedi-los. E o conhecimento histórico facilitaria o modo em que eles lidavam com o mundo das sombras. Romântica fica curiosa sobre como ele poderia saber quais incidentes seriam reproduzidos, e Desir responde que escolheu alguns eventos aleatoriamente e ela pergunta o que eles iriam fazer caso ele estivesse errado. E Desir diz que ela estava certa e Romântica fica toda confiante. Mas ele continua falando que então eles não tinham saída a não ser ler todos os livros daquela sessão. Ele diz que não queria sobrecarregá-los, mas talvez não fosse problema, já que Romântica estava disposta a isso. Pran e Romântica começam a ler freneticamente enquanto Desir pensava que não era apenas um palpite, já que ele sabia como seria o mundo das sombras da última rodada. Ele olha para a capa do livro que estava lendo com uma torre do relógio. E depois de um tempo, Romântica percebe que Pran estava olhando demais para Desir e começa a provocá-lo com um olhar maldoso. Ela pergunta se os dois saíram às compras juntos e se comeram algo, e talvez até estivessem escondendo algum segredo. E pede para Pran contar tudo para ela enquanto se derretia com a tamanha fofura do garoto, insistindo bastante enquanto Pran tentava se esconder atrás do livro. A garota começa a puxar o livro para ver o rosto de Pran, mas ele foge da mão do garoto e para na cabeça de Desir, que o pega na maior calma, e com um sorriso no rosto, ele diz que eles deveriam voltar a ler. E mais tarde, a Zest vai até Desir, deixando os dois surpresos. Romântica pergunta se ela queria algo e a Zest olha para Desir, falando que fazia muito tempo. Desir responde que talvez tenha se passado 2 meses e dá os parabéns por ela ter entrado na Blue Moon, o que era uma boa escolha. Ela pergunta o porquê ele achava isso e Desir responde que ela merecia estar no grupo mais forte do instituto, e ela pergunta se eles realmente eram os mais fortes, já que ele estava ali. Mas ela também diz que iria direto ao assunto sobre o porquê veio até eles, e Desir pergunta se ela veio declarar guerra contra ele, o que a deixa curiosa, enquanto ele dizia que isso era sua cortesia com alguém que reconhecia como rival e fazia jus ao seu jeito. A Zest diz que parecia que ele a conhecia muito bem e naquele dia ela o subestimou e pede desculpas por isso, mas dessa vez não iria perder novamente e iria derrotá-lo com tudo que tinha, o que deixa Desir sorridente enquanto a observava indo embora, pensando que este era o espírito e ela poderia o usar para ficar ainda mais forte. Ele se lembra daquela batalha e continua falando que forçou aquela luta contra ela para acender o espírito de luta dentro da garota, para assim eles mudarem o futuro, torcendo para que ela continuasse evoluindo, porque ele estava ansioso para lutar ao seu lado novamente. E chegamos no dia da rodada final do torneio de ranking, que estava com a plateia lotada e contava com vários jornalistas. Romântica diz que estava bem barulhento e Desir fala que a rodada final era um grande evento no instituto, então muitas pessoas vinham assistir. Romântica percebe que Desir estava com a gravata certinha e o garoto responde que achava sufocante e não gostava dela, mas hoje tinha que mostrar alguma disposição. E a garota fala que sempre imaginou que ele era do tipo
tipo que gostava de mostrar o peito, o que ele acha meio estranho. E Pran se oferece pra eles irem juntos comprarem uma gravata que não sufoque, e Romântica também se oferece pra ir com eles, gerando um quê entre os dois. Enquanto Desir estava feliz pelos dois não estarem nervosos. Mas agora chegou a hora. Eles caminham até o portal, ficando de frente a ele, onde tinham diversas equipes. Uma garota da Bluemon diz que o professor os avisou para não subestimarem Desir, mas um garoto diz que não valia a pena se preocupar com ele, e a Zeste o observa, enquanto a locutora agradecia a todos por aguardarem, anunciando que em breve seria iniciado a rodada final do torneio de ranking. E para superarem o mundo das sombras, os participantes deviam resolver um determinado incidente. Romântica percebe que eles não iriam revelar qual incidente seria, e Desir diz que descobrir seria parte da tarefa. E a mulher volta a falar que eles podiam usar tudo que tinham no mundo das sombras, e caso recebessem algum dano fatal, seriam desqualificados. Donete e Percival olham para os seus rivais, enquanto a mulher dizia que aqueles que contribuíssem para superar o mundo das sombras ganhariam mais pontos, e os 9 melhores receberiam o título de Rankers únicos. Pran percebe que eles eram os últimos no ranking, e Desir diz que para eles se tornarem Rankers únicos seria necessário superar o mundo das sombras, ou derrotarem todos que estavam ali. O portal se abre e o torneio é iniciado, a plateia vai à loucura e os grupos entram nos portais. Pran e Romântica ficam um pouco aflitos, mas Desir diz que eles eram capazes, e também entram no portal. Desir vai até uma sala especial e lá ele é enviado ao mundo das sombras, onde aquela mulher anuncia que a localização de todos foi determinada aleatoriamente, mas agora ela desejava sorte a todos e pedia que eles fizessem tudo para superar o mundo sombrio. Desir diz que primeiro ele deveria se juntar ao seu grupo, mas percebe algo vindo em sua direção e desvia de um cristal de gelo. E logo em seguida uma garota da Bluemon aparece, falando que estava com muita sorte por ter o encontrado tão rápido. Desir diz que não sabia que estava tão famoso, e ela responde que ele era, mas em um sentido infame. Ela o ataca com a magia de gelo, mas Desir se defende com um pilar de fogo. E logo em seguida ela ativa 2 círculos mágicos ao mesmo tempo, deixando Desir surpreso. A menina volta a golpeá-lo com uma magia de água e Desir usa novamente o seu pilar de fogo, fazendo o vapor surgir. Ele se pergunta se aquele feitiço seria de defesa, mas a garota usa os 2 feitiços, congelando a sua água, que acaba explodindo em vários fragmentos. O garoto se defende e diz que isso era o esperado de alguém da turma Alpha, e ela diz que era apenas o começo. Ela invoca uma magia de vento que cria um mega tornado que envolve os cristais e causa um certo dano em Desir. Enquanto ela dizia que este era o tipo de magia que um plebeu como ele jamais seria capaz de usar, e pergunta quais seriam suas últimas palavras. Mas Desir volta a falar que este era o esperado de alguém da turma Alpha e pergunta se ela não deveria estar mirando em outro lugar, o que deixa a menina irritada, enquanto ele a provocava falando que o controle dela não chegava neste nível, o que deixa ela ainda mais irritada. E logo em seguida Desir quebra a magia da garota com apenas um estalar de dedos, deixando ela sem acreditar que ele estava usando um feitiço de inversão. Os cristais de gelo começam a se atrair até Desir, enquanto ele aconselhava que ela nunca subestimasse seus oponentes e sempre estivesse um passo à frente. Ele reúne todos os fragmentos, criando um mega cristal de gelo, e fala pra ela observar atentamente e gravar isto em sua mente. A menina fica indignada porque não tinha como um plebeu vencê-la, e Desir dispara magia. Os cristais se dividem e acertam a menina em várias direções, evitando sua magia de defesa. E com isso, a primeira pessoa é eliminada. E bora de pós-crédito, onde vemos uma torre de relógio com uma certa magia em volta, anunciando o final do 6º episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui, e não se esquece daquela mega moral com a sua inscrição, curtida e compartilhamento. Valeu e até a próxima!